Esse áudio traz a leitura da introdução do livro Evolucionismo Cultural, texto de Morgan Taylor Fraser, escrito por Celso Castro em 2005. Apresentação. Esse livro reúne textos de 3 autores clássicos do pensamento evolucionista na antropologia: Lewis Henry Morgan, 1818 a 1881, Edward Burnett Taylor, 1832 a 1917, e James George Fraser, de 1854 a 1941. As datas de publicação original dos textos, entre 1871 e 1908, correspondem aproximadamente aos limites do período de hegemonia do evolucionismo no pensamento antropológico. Ao tornar acessíveis textos não traduzidos ou de difícil acesso em português, a intenção dessa seleção é apresentar aos estudantes de antropologia, principalmente os alunos de graduação, as linhas gerais do evolucionismo cultural em sua fase clássica. Não se pretende, de forma alguma, que os 3 textos aqui reunidos deem conta de toda a riqueza e variedade da tradição evolucionista, que, aliás, nunca foi hegemônia. Também não se deve reduzir as obras desses autores ao rótulo de, entre aspas, evolucionista, embora os 3 tenham de fato sido expoentes dessa corrente de ideias. É importante salientar que a maior parte das contribuições específicas feitas por eles em diversos campos do conhecimento antropológico não serão aqui contempladas. Apenas para citar os exemplos mais importantes, seus estudos sobre parentesco, magia e religião. Eles aparecem, no entanto, como exemplos ao longo dos textos. Restringi-me aos autores claramente identificados com a tradição antropológica, inclusive por terem assumido posições institucionais nesse campo do conhecimento, então em vias de formação. Ficaram de fora, portanto, autores evolucionistas como, para citar apenas um e um dos mais importantes, Herbert Spencer, que não se posicionavam institucionalmente como antropólogos. O mérito dos textos aqui reunidos, além de sua importância histórica, é que eles sintetizam a ideia-chave da teoria e método característicos do evolucionismo cultural. Espero que sua leitura ajude as novas gerações de estudantes da antropologia a terem uma compreensão geral do que foi o pensamento desses autores e em que constituiu, no essencial, a tradição evolucionista na disciplina. Nota 1. 3. Abre aspas, pais fundadores, fecha aspas, da antropologia. A construção de tradições e o estabelecimento de, abre aspas, mitos de origem, fecha aspas, em qualquer disciplina é quase sempre motivo de disputa. Tradições críticas da antropologia evolucionista estabeleceram outros personagens como marco de nascimento da antropologia. A vida e obra dos 3 autores aqui reunidos possuem, no entanto, cada um ao seu modo, elementos que os credenciam a integrar o panteão dos, entre aspas, fundadores da antropologia. Nota 2. Morgan nasceu nos Estados Unidos em 1818, filho de um proprietário rural do estado de Nova York, que chegou a ser eleito senador estadual. Estudou Direito, formando-se em 1842, na faculdade. Participou de uma associação de estudantes conhecida como Ordem do Nó Górdio, dedicada principalmente a estudos clássicos. Por sugestão de Morgan, a associação mudou seu nome para Grande Ordem dos Iorqueses, numa alusão aos índios desse grupo que viviam nas redondezas. O que começou como uma brincadeira, logo assumiu proporções mais sérias. Os membros foram paulatinamente adotando uniformes baseados nos costumes iroqueses em seus encontros e rituais. Passaram também a adotar figuras e formas de linguagem e um estilo retórico supostamente iroqueses e a estudar poucas fontes disponíveis sobre a história e os costumes da nação indígena. No final de 1844, Morgan mudou-se para Rochester, onde abriu um escritório de advocacia. Nesse mesmo ano, durante uma visita a Albany, conheceu casualmente numa livraria um índio filho de um chefe iroquês da tribo dos Seneca, batizado com o nome cristão de L. Parker. Ele convidou Morgan a encontrar-se naquela mesma noite com alguns chefes de sua tribo, hospedados num hotel na cidade. Como seu novo conhecido atuando como intérprete, Morgan retornou nas 2 noites seguintes, fazendo perguntas e anotando as respostas. Os nativos explicaram como a Confederação Iroquesa estava organizada, sua estrutura de tribos e clãs, e ensinaram palavras de sua língua. Para quem gosta de mitos de origem, esses encontros podem ser vistos como o momento de nascimento da antropologia norte-americana. Encorajados por Parker,
Morgan e seus colegas fizeram visitas às reservas indígenas. Numa delas, em outubro de 1846, Morgan foi adotado como guerreiro sêneca do clã do Falcão, com a restrição de não poder acompanhar os rituais mais secretos. Pouco depois, a Grande Ordem foi se dissolvendo, devido em grande parte ao fato de que seus guerreiros, entre aspas, foram tendo que ganhar a vida e ocupar-se mais de outros negócios. Mas o interesse de Morgan continuou, e ele logo tornou-se inquestionavelmente o maior especialista americano nos iroqueses, passando a escrever vários artigos. Foi também o responsável por montar uma coleção de objetos indígenas para o New York Museum. Em 1851, Morgan consolidou o que aprendera sobre os iroqueses em The League of the Haudenosaunee, ou Lorquois, a Liga de Haudenosaunee, ou Iroqueses. O livro foi dedicado a Parker, apresentado como um, abre aspas, pesquisador associado, fecha aspas. Morgan dizia que o objetivo do livro era, abre aspas, encorajar um sentimento mais bondoso em relação aos índios, baseado num conhecimento mais verdadeiro de suas instituições civis e domésticas e de suas capacidades de futura elevação, fecha aspas, nota 3. Para dar maior credibilidade ao seu testemunho, Morgan invocava a autoridade de quem, abre aspas, manteve relações frequentes, fecha aspas, com os iroqueses, e o fato de ter sido adotado, entre aspas, por eles. Nos anos seguintes, Morgan fez fortuna como advogado de empresas de estradas de homem-sêneca de ferro e mineração. Seus interesses por temas como trajes iroqueses antropológicos reavivou-se, no entanto, após comparecer em 1856 à reunião anual da American Association of Advanced Men of Science, Associação Americana para o Progresso da Ciência, que se realizou em Albany. Na reunião de 1858 da AAAS, Morgan apresentou um trabalho sobre as características essenciais da sociedade iroquesa, destacando-se seu sistema de parentesco com suas leis de consanguinidade e descendência, tema que o perseguiria nos próximos anos. Morgan acreditava que o sistema classificatório de parentesco dos iroqueses era similar ao encontrado em várias outras tribos norte-americanas, o que poderia provar sua origem comum, e talvez mesmo em várias partes do mundo, o que, ao seu ver, também fossem encontradas no Oriente, estabeleceria cientificamente a origem asiática dos nativos norte-americanos. Para tentar provar sua posição, Morgan enviou nos anos seguintes questionários a dezenas de missões religiosas, agências governamentais e instituições científicas nos Estados Unidos e em todos os continentes, perguntando sobre a organização social dos povos nativos, em particular sobre o sistema de parentesco. Realizou também, em 1862, 4 curtas viagens de campo, a maior delas de 45 dias, a missões e reservas indígenas nos estados do Kansas e Nebraska, reunindo diagramas e tabelas de parentesco. Pouco após partir para a última dessas viagens, Morgan recebeu por telégrafo uma mensagem de sua mulher informando que sua filha mais velha estava muito doente e pendia de sua volta imediata. Morgan preferiu continuar a viagem, mas adiante foi informado da morte de suas 2 filhas, vitimadas por febre escarlatina. Devastado pelo remorso, Morgan, então com 44 anos, nunca mais voltaria a campo. O resultado da pesquisa sobre o parentesco foi publicado em 1871 no monumental Systems of Consanguinity and Affinity of the Human Family, Sistemas de Consanguinidade e Afinidade da Família Humana, o maior e mais caro livro até então publicado pela Smithsonian Institution. Morgan chegou à conclusão de que havia apenas 2 sistemas de terminologia de parentesco fundamentalmente diferentes, um descritivo, do hemisfério sul tropical e claramente não europeu, e outro classificatório, da Europa e do noroeste asiático. As diferenças entre os 2 sistemas, sugere Morgan, poderiam ser devidas ao resultado do desenvolvimento da propriedade. O livro tornou-se um marco nos estudos antropológicos. Antes de Morgan, poucos haviam registrado com cuidado e de maneira extensa a terminologia de parentesco de outros povos. O tema do parentesco tornou-se, com seu livro, central na antropologia. É interessante observar que 8 décadas mais tarde, Levi-Strauss dedicaria o seu Estruturas Elementares do Parentesco, 1949, à memória de Morgan.
Ao longo da década de 1860, Morgan foi eleito pelo Partido Republicano para a Assembleia Legislativa, 1861 a 1868, e para o Senado, 1868 a 1869, seu estado tendo tido uma atuação apagada, exceto por sua participação na presidência do Comitê de Assuntos Indígenas da Assembleia. Seu grande interesse continuava sendo a ciência. Paralelamente aos estudos antropológicos, publicou em 1868 The American Beaver and His Works, O Castor Americano e Suas Obras. Morgan acreditava que o funcionamento das mentes humanas e animal era similar, diferenciando-se apenas em grau, e não se podia explicar os comportamentos animais mais complexos, como, por exemplo, a construção de represas pelos castores, com base na noção de instinto. Nota 4. Após a publicação de sistemas, o principal projeto intelectual de Morgan passou a tentar aplicar o conhecimento antropológico contemporâneo para interpretar a história passada. Numa carta de 1873 a um amigo, escreveu, abre aspas, penso sobretudo que as épocas de real progresso estão conectadas com as artes de subsistência, que incluem com a ideia darwiniana de, abre aspas, luta pela existência, fecha aspas, nota 5. O resultado foi o livro Ancient Society, A Sociedade Antiga, publicado em 1877, e do qual foram incluídos nessa coletânea o prefácio e o primeiro capítulo. No livro, Morgan estudou os estágios de progresso da sociedade humana através da análise de 5 casos exemplares: os aborígenes australianos, os índios iroqueses, os astecas, os gregos e os romanos. O desenvolvimento da ideia de propriedade teria sido, na interpretação de Morgan, o processo decisivo para o surgimento da civilização. Com o livro, Morgan tornou-se internacionalmente conhecido, embora também bastante criticado, e o principal expoente da antropologia nos Estados Unidos. Toda uma geração de jovens interessados na disciplina passou a procurá-lo em sua casa em Rochester. Em 1875, na reunião anual da AAAS, Morgan criou e presidiu uma subseção permanente de antropologia, sendo eleito nesse mesmo ano para ocupar uma das 16 vagas da National Academy of Sciences. Em 1879, foi eleito presidente da AAAS. Sua saúde já estava, no entanto, deteriorada. Morgan morreu no final de 1881, pouco após completar anos e ver publicado seu último livro, Houses and House Life of the American Aborigines. Casas e vida doméstica dos aborígenes americanos. Após sua morte, a fama de Morgan e suas ideias foram profundamente marcadas, para o bem ou para o mal, pela admiração que a sociedade antiga causou em Karl Marx e Frederick Engels. Marx leu o livro em 1880 e 1881 e tomou 98 páginas de notas. Nota 6. Engels utilizou-se amplamente dessas anotações para escrever A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. No prefácio à primeira edição de 1884, Engels afirmou que sua obra era, abre aspas, execução de um testamento, fecha aspas, pois Marx, morto em 1883, queria expor pessoalmente os resultados das investigações de Morgan em relação com as conclusões da análise materialista da história. Em A Origem da Família, Engels afirma que Morgan era responsável por uma, abre aspas, revolução do pensamento, fecha aspas, que teria, para a história primitiva, abre aspas, a mesma importância que a teoria da evolução de Darwin para a biologia e a teoria da mais-valia enunciada por Marx para a economia política, fecha aspas. A afinidade das teorias de Morgan com as de Marx seria completa, abre aspas. Na América, Morgan descobriu, de novo e à sua maneira, a concepção materialista da história, formulada por Marx 40 anos antes, e baseado nela, chegou contrapondo a barbárie e a civilização aos mesmos resultados essenciais de Marx. Fecha aspas. Numa carta a Kautsky, no mesmo ano, Engels repetiria que, abre aspas, Morgan redescobriu espontaneamente, nos limites que lhe traçava seu objetivo, a concepção materialista da história de Marx, e suas conclusões relativas à sociedade atual são postulados absolutamente comunistas. Fecha aspas. A admiração dos expoentes do comunismo por um advogado burguês republicano norte-americano viria a ser ironizada por vários autores. Nota 9. Apesar disso, deve-se registrar que, durante uma viagem a Paris, pouco após a derrota da Comuna, em 1871, Morgan escreveria em seus diários, nunca publicados na íntegra, que os communards, apesar de sua parcela de crimes, haviam sido injustamente condenados por terem sido pouco compreendidos.
Ao deixar Paris, Morgan escreveu que o direito divino estava dando lugar ao direito comercial e que os governos estavam tornando-se instrumentos para a preservação e o aumento da propriedade. Abre aspas. Junto com essa tendência, percebemos outra, a de que os comerciantes, assim que ganham dinheiro, tornam-se aristocratas, fecha aspas, passando-se para o lado das classes privilegiadas. No entanto, abre aspas, quando seu dia estiver chegado, a vez do povo chegará, fecha aspas, nota 10. Discutir o grau de convergência entre as ideias de Morgan e o marxismo está fora dos objetivos e limites dessa apresentação. Sem dúvida, todavia, a importância dada por Morgan ao desenvolvimento da ideia de propriedade e sua concepção determinista da evolução cultural humana aproximam suas ideias das marxistas. Por outro lado, Morgan nunca foi um materialista ortodoxo e termina a Sociedade Antiga atribuindo o curso da história humana ao plano de uma, abre aspas, inteligência suprema, fecha aspas, para desenvolver o selvagem civilizado, passando pelo bárbaro. Um fato importante a registrar, no entanto, é que, como consequência da leitura de Marx e Engels, as ideias de Morgan e especificamente seu A Sociedade Antiga tornaram-se a doutrina antropológica oficial da União Soviética, prolongando assim a influência de suas ideias para o mundo além da época de apogeu do evolucionismo cultural. Fecha aspas. Taylor nasceu na Inglaterra em 1832, numa próspera família quakre londrina. Nota 12. Aos 16 anos, passou a trabalhar no negócio familiar, uma fundição de bronze, sem nunca vir a cursar uma universidade. Em 1855, Taylor viajou pelos Estados Unidos e Cuba antes de passar 4 meses em 1856 no México, em companhia de Henry Christie, que conhecera casualmente em Havana, e que seria responsável por roubar de ruínas astecas e retirar do México preciosas relíquias que hoje se encontram no Museu Britânico na coleção que leva seu nome. Dessa viagem resultou o primeiro livro de Taylor, Anahuac, or México Ancient and Modern, Anahuac, ou México Antigo e Moderno, publicado em 1861. Além de observações típicas da literatura de viajantes sobre a terra e seu povo, Taylor deu atenção especial às antiguidades, entre aspas, do período pré-colombiano, e lamentou as condições políticas desse, abre aspas, desventurado país, fecha aspas, cujo povo era, abre aspas, incapaz de liberdade, fecha aspas, contrastando-o com o progresso dos Estados Unidos. Concluí que os mexicanos eram, abre aspas, totalmente incapazes de governar a si próprios, fecha aspas, e preconizou a total absorção do país pelos Estados Unidos. Nota 3. Em 1865, Taylor publicou Researches into the Early Story of Making and Development of Civilization, pesquisa sobre a antiga história da humanidade e desenvolvimento da civilização, no qual procurava organizar as novidades recentemente trazidas sobre a pré-história humana pela arqueologia e pela antropologia. Suas extensas leituras nessas áreas levaram-no a escrever em seguida aquele que se tornaria seu livro mais importante, Primitive Culture, Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom. Cultura Primitiva, pesquisa sobre o desenvolvimento da mitologia, filosofia, religião, linguagem, arte e costume, publicado em 1871. Taylor é por muitos considerado o pai da antropologia cultural, por ter dado pela primeira vez uma definição formal de cultura, na frase que abre Cultura Primitiva, cujo primeiro capítulo, abre aspas, a ciência da cultura, fecha aspas, foi incluído nessa coletânea. Abre aspas, cultura ou civilização, tomada em seu mais amplo sentido etnográfico, é aquele todo complexo que inclui conhecimento, crença, arte, moral, lei, costume e quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem na condição de membro da sociedade. Fecha aspas. Deve-se ressaltar, no entanto, algo muitas vezes esquecido nas inúmeras citações desde então feitas dessa frase, que Taylor fala de cultura ou civilização. Ao tomar essas duas palavras como sinônimas, a definição de Taylor distingue-se do uso moderno do termo cultura, em seu sentido relativista, pluralista e não hierárquico, que só seria popularizado com a obra de Franz Boas, já no início do século XX. Cultura, para Taylor, era uma palavra usada sempre no singular e essencialmente hierarquizada, em estágios entre aspas. Ainda em 1871, Taylor foi nomeado Fellow da Royal Society, uma honraria tão raramente obtida antes dos 40 anos de idade. Em 1874, foi o autor de 18 seções do livro Notes, Inquiries on Anthropology for the Use of Travelers and Residents of Uncivilized Lands.
Notas e indagações sobre antropologia para uso de viajantes e moradores de países não civilizados. Escrito por um comitê criado em 1872 pela British Association for the Advancement of Science, Sociedade Britânica para o Progresso da Ciência, BAAS, nota 14. A estrutura dessas sessões refletia os temas principais de cultura primitiva. Em 1881, Taylor publicou um pequeno manual sobre a disciplina que se tornaria muito difundido, Anthropology, An Introduction of the Study of Man and Civilization. Antropologia, uma introdução ao estudo do homem e da civilização. Em 1883, após terem sido feitas reformas universitárias na Grã-Bretanha, Taylor, afinal, pôde ser nomeado para cargo público, tornando-se conservador, keeper, do Museu da Universidade de Oxford, atualmente Museu Pitt Rivers. Já era considerado a maior autoridade britânica em antropologia, razão pela qual tornou-se, no ano seguinte, o primeiro presidente da recém-criada seção antropológica da BAAS. Foi também, por 2 vezes, presidente do Royal Anthropological Institute. Ainda em 1884, tornou-se o primeiro leitor, reader, de antropologia de Oxford e da Grã-Bretanha. E em 1896, professor, o grau mais elevado da vida acadêmica britânica, equivale ao professor titular no Brasil. Nesse período, Taylor publicou apenas um trabalho antropológico importante, abre aspas, On a Method Investigation of Development of Institutions, Applied to the Laws of Marriage and Descent, sobre um método de investigar o desenvolvimento das instituições aplicado às leis de casamento e descendência. Nota 15. Aposentou-se em 1909, recebendo o título de professor emérito, mas já em precárias condições mentais. Seria ainda sagrado cavaleiro, Sir, em 1912, 5 anos antes de morrer, em 1917, aos 84 anos. Fraser nasceu em Glasgow, Escócia, em 1854, numa família de classe média, filho de um farmacêutico. Matriculou-se em 1869 na Universidade de Glasgow, graduando-se em 1874. Para completar sua formação, seguiu para o Trinity College em Cambridge, ao qual estaria ligado por quase todo o resto da sua vida. Dedicou-se com impressionante energia aos estudos clássicos, isso é, aos autores gregos e romanos lidos no original. E, devido ao seu desempenho, ganhou uma bolsa-prêmio da universidade com duração de 6 anos. A bolsa não exigia que desse aulas nem tivesse qualquer tipo de produção acadêmica e seria renovada seguidamente até 1895, quando se tornou vitalícia. Ou seja, apesar de relativamente modesta, a bolsa permitiu a Fraser dedicar-se apenas aos estudos, sem nenhuma exigência de contrapartida, por toda a sua vida. Em 1885, Fraser deu uma palestra no Anthropological Institute, abre aspas, On Certain Burial Customs as Illustrative of Primitive Theory of the Soul, fecha aspas, sobre certos costumes funerários como ilustrativos da teoria primitiva da alma. Na audiência estavam, entre outros, Francis Galton, Edward Taylor e o autor por quem Fraser na época mais nutria admiração, Herbert Spencer. Naquele tempo, no entanto, seu interesse predominante continuava sendo pelos estudos clássicos. Em 1884, Fraser acertou com o diretor George Macmillan, que se tornaria seu editor e amigo pelos próximos 50 anos, a preparação de uma nova tradução de Pausanias, geógrafo e antiquário do século II d.C., que viajou extensamente pela Grécia e escreveu aquele que é geralmente reconhecido como o primeiro guia de viagem, Descrição da Grécia. Em 1898, após mais de 13 anos de trabalho que incluíram viagens à Grécia para conhecer em loco as recentes descobertas arqueológicas e ver que elas ajudariam a compreender os textos de Pausanias, o projeto resultou numa tradução comentada, entre aspas, que veio ao público com não menos que 6 volumes, pelo menos o dobro das edições anteriores, em mais de 3.000 páginas. A tradução propriamente dita ocupava apenas um volume, seguido de 4 volumes de comentários, um de mapas, plantas e índices. Esse padrão de trabalho seria a marca registrada de toda a produção intelectual de Fraser, um projeto modesto que ao longo dos anos assumia proporções gigantescas. Na mesma época em que começou a tradução de Pausanias, Fraser conheceu William Robertson Smith, 1846-1894. Antropólogo especializado no estudo histórico das religiões do Oriente Médio, em especial do Antigo Testamento,
autor de The Religion of the Semites. Os dois tornaram-se amigos inseparáveis até a morte precoce de Robertson Smith, que foi o grande responsável pela conversão de Fraser para a antropologia, embora nunca o tenha feito abandonar os estudos clássicos. Bem antes de completar a sua edição de Pausanias, Fraser já tinha um novo projeto que consultaria na sua maior obra, tanto em importância quanto em tamanho. Em 1889, escrevendo a George Macmillan, Fraser resumiu o argumento do livro que estava escrevendo paralelamente, The Golden Bough, O Ramo de Ouro. O propósito explícito seria explicar um tema da mitologia clássica, a regra para a sucessão do sacerdócio no templo do Bosque de Nemi, perto de Roma. Qualquer um que poderia se tornar sacerdote e rei do bosque, desde que o primeiro arrancasse um ramo, o ramo de ouro, de uma certa árvore sagrada daquele bosque, em seguida matasse o sacerdote. Fraser concluiu no estilo semelhante ao da trama de uma história de detetive. Abre aspas. Através de uma explicação do método comparativo, creio poder demonstrar ser provável que o sacerdote representou em sua pessoa o deus do bosque, Virbrius, que seu sacrifício foi visto como a morte do deus. Isso levanta a questão sobre o significado do difundido costume de se matar homens e animais vistos como divinos. O ramo de ouro, creio, poder demonstrar era o visco e toda lenda pode ser, creio, ser posta em conexão, por um lado, com a reverência druídica pelo visco e os sacrifícios humanos que acompanhavam seu culto, e, por outro lado, com a lenda nórdica da morte de Balder. O que quer que se pense das teorias do livro, descobrirão que ele contém um grande estoque de costumes muito curiosos, muitos dos quais podem ser novidade mesmo para antropólogos reconhecidos. A semelhança de muitos desses costumes e ideias selvagens com as doutrinas fundamentais da cristandade é admirável, mas não faço referência a esse paralelismo, deixando meus leitores tirem suas próprias conclusões de uma maneira ou de outra. Fecha aspas, nota 16. A primeira edição de O Ramo de Ouro foi publicada em 1890 em 2 volumes, com um total de 800 páginas. A segunda edição, de 1900, ampliava a obra em um volume, com respostas a algumas críticas e a incorporação de dados decorrentes de sua longa correspondência e amizade. Após 1897, com o antropólogo Baldwin Spencer, 1860-1929, grande pesquisador de campo entre os aborígenes da Austrália Central. Fraser continuou, no entanto, aumentando o livro. A terceira edição, publicada em 1911 e 1915, tinha 13 volumes, e um total de 4.568 páginas, levantando o leitor através de uma vertiginosa viagem por todas as províncias etnográficas e mitologias do mundo. Em 1922, Fraser preparou uma versão condensada em um volume que se tornou um best-seller. Em 1908, já consagrado como antropólogo, Fraser aceitou um convite para mudar-se para a Universidade de Liverpool, após viver 34 anos em Cambridge. Em Liverpool, ele teria a condição de professor de antropologia social, a primeira cadeira a ser criada com esse título numa universidade em todo o mundo. A condição de professor significava uma grande elevação de status em relação ao que desfrutava em Cambridge. Era, no entanto, uma posição honorária, isso é, não acarretava um salário. Por outro lado, não o obrigava a dar aulas ou palestras regularmente, permitindo que se dedicasse à pesquisa e à escrita. Além de dar fim à insatisfação com seu status em Cambridge, Fraser alimentava novas ambições, como explicou numa carta a Galton. Abre aspas. Eu tenho um plano que pretende advogar a minha palestra inaugural de se estabelecer um fundo para enviar expedições antropológicas para coletar informações sobre os selvagens antes que seja tarde demais. Liverpool, com sua riqueza e suas condições em terras estrangeiras, é talvez o melhor lugar do país para se lançar tal plano. Mas eu tentarei conseguir que as universidades mais antigas, a Royal Society, o Anthropological Institute e o British Museum, associem-se ao trabalho e ajudem na gestão do fundo. Nota 18, fecha aspas. É com essa ideia em mente que podemos compreender plenamente as páginas finais da única palestra que Fraser daria em Liverpool, intitulada The Scope of Social Anthropology, o escopo da antropologia social, incluída nessa edição, proferida em 14 de maio de 1908. Essa palestra pode ser vista como um momento inaugural da antropologia social. O casal Fraser acabou morando em Liverpool por apenas 5 meses. Sem conseguirem adaptar-se à cidade, retornaram a Cambridge. Lá, Fraser viveu até 1914, quando mudou-se para Londres, ao completar 60 anos de idade.
Durante a Primeira Guerra Mundial, apesar de seu afastamento da política e das causas públicas, em 1916 Fraser apoiou a demissão do Bertrand Russell do Trinity College por suas posições pacifistas e contra a guerra, consideradas impatrióticas entre aspas por seus críticos. Após a mudança para Londres, iniciou-se uma fase de sucesso junto ao público leitor. Honrarias feitas em mais livros, como Folklore in the Old Testament, Folclore no Antigo Testamento, publicado em 1918, em apenas, entre aspas, 3 volumes. Em 1914, Fraser foi tornado Cavaleiro da Coroa Britânica. Em 1921, recebeu o título de Doutor Honoris Causa pela Sorbonne. E em 1922, iniciaram-se as Fraser Lectures, Conferências Fraser, realizadas anualmente até hoje, no regime de rodízio pelas universidades de Glasgow, Cambridge, Oxford e Liverpool, com a participação dos antropólogos mais eminentes. Ainda em 1922, os Fraser deixaram sua casa em Londres e passaram a viajar por vários países, enquanto preparavam o retorno definitivo a Cambridge, onde construíram uma pequena casa. O final da vida, no entanto, foi duro para o casal. Completamente cego, a partir de 1931, Fraser continuou com o auxílio da esposa a preparar novas edições de seus livros. Os dois morreram no mesmo dia, com poucas horas de diferença. Ao longo do meio século decorrido entre a primeira edição de O Ramo de Ouro, 1890, e sua morte, Fraser desfrutou de uma dupla reputação. À medida que o seu reconhecimento e sucesso cresciam junto ao público leigo, provavelmente Fraser foi o autor mais conhecido junto ao grande público, entre aspas, de toda a história da antropologia, e a profissionais de outras disciplinas, como, por exemplo, os estudiosos da mitologia, da literatura e mesmo Freud, que baseou-se na obra de Fraser para escrever Totem e Tabu, publicado em 1913. Sua influência decrescia junto aos antropólogos profissionais. Seu estilo, a partir da década de 1920, era considerado demasiadamente literário, entre aspas, por uma geração de antropólogos que consideravam científicos, entre aspas, por mais que o público em geral continuasse gostando de ler seus livros. Mais que isso, suas ideias eram consideradas anacrônicas. O apogeu do evolucionismo cultural havia passado. Evolução biológica e evolução cultural. Há diferenças entre os autores do período clássico do evolucionismo cultural em relação a aspectos tanto teóricos quanto de interpretação etnográfica. Também ocorreram mudanças ao longo da produção acadêmica de cada um deles, tomados individualmente. No entanto, pode-se com a relativa facilidade sintetizar as principais ideias dos autores evolucionistas da antropologia, que eram em grande medida convergentes. Nota 19. Antes, porém, é preciso desfazer um equívoco bastante comum. Pensar que a ideia de evolução como explicação para a diversidade cultural humana é decorrência direta da ideia de evolução biológica, tendo como marco a publicação em 1859 do livro do naturalista inglês Charles Darwin, 1809-1882, On the Origin of Species, Means of Natural Selection, or the Preservation of Favored Races in the Struggle of Life, sobre a origem das espécies por meio da seleção natural ou a preservação das raças favorecidas na luta pela vida. Darwin argumentou que as espécies existentes haviam se desenvolvido lentamente a partir de formas de vida anteriores e apontou como mecanismo principal desse processo a teoria de, abre aspas, seleção natural, fecha aspas, através de variações acidentais. Em meados dos anos 1870, talvez a maior parte das pessoas cultas na Europa e na América do Norte já tivesse aceito as ideias de Darwin. Muitas vezes, no entanto, a compreensão de sua teoria era vaga e superficial. Um dos fatores fundamentais para a citação da ideia de evolução era sua associação com a ideia de progresso, cuja imagem mais comum é de uma escada, entre aspas, cujos degraus estão dispostos numa hierarquia linear. Geralmente, o evolucionismo era percebido como a expressão científica desse princípio mais antigo e geral. É também importante perceber que a chamada revolução, entre aspas, darwinista, ocorreu em paralelo ao enorme alargamento do tempo histórico da espécie humana, para muito além das cerca de 5.000 anos apontados pela tradição bíblica. Em 1858, foram descobertos artefatos humanos junto com ossos de mamutes e outros animais extintos na caverna de Brixham, próxima à cidade de Torquay, na Inglaterra. Com isso, o mundo antediluviano, entre aspas, recuou muito no tempo, tornando-se pré-histórico, entre aspas.
Na mesma época, descobertas similares foram feitas na França, igualmente comprovando a grande antiguidade do homem sobre a Terra. Indiretamente, essas descobertas reforçavam a suposição de que teríamos descendido de formas inferiores, entre aspas, de vida há muito extintas. O impacto do livro de Darwin e dessas descobertas paleontológicas foi enorme, estendendo-se para além de seus campos científicos específicos e influenciando a teologia, a filosofia, a política e também a nascente antropologia. No entanto, para aqueles que nas décadas de 1860 e 1870 se dedicaram a estudar a história do progresso humano, autores como Johannes Bradford, Henry Maine, Fossil de Coleridge, John Lubbock, John Ferguson MacLean, Lewis Henry Morgan e Edward Burnett Taylor, a influência da obra do filósofo inglês Herbert Spencer, 1820-1903, teve maior impacto do que as teorias darwinistas. Aliás, Darwin não foi o primeiro a dar uma definição rigorosa de evolução, entre aspas. Essa palavra só apareceu na sexta edição, de 1872, da Origem das Espécies. A razão que levou Darwin finalmente a usar essa palavra 13 anos após a primeira edição de seu livro é que ela já havia se tornado amplamente conhecida. O grande responsável por sua popularização foi Herbert Spencer, que já havia usado evolução, entre aspas, no seu livro Social Statistics, Estatística Social, de 1851, em seu texto, abre aspas, Progress, its law and cause, fecha aspas, Progresso, sua lei e causa, de 1857. Spencer generalizou o processo evolucionário para todo o cosmo, abre aspas, o avanço do simples para o complexo através de um processo de sucessivas diferenciações é igualmente visto nas mais antigas mudanças do universo que podemos conceber racionalmente e individualmente estabelecer. Ele é visto na evolução geológica e climática da Terra e de cada um dos organismos sobre sua superfície. Ele é visto na evolução da humanidade, quer seja contemplada no indivíduo civilizado ou nas agregações de raças. Ele é igualmente visto na evolução da sociedade como respeito à sua organização política, religiosa e econômica, e é visto na evolução de todos, os infindáveis produtos concretos e abstratos da atividade humana. Nota 20. Fecha aspas. Enquanto uma teoria biológica de Darwin não implicava uma direção ao progresso unilineares, as ideias filosóficas de Spencer levavam à disposição de todas as sociedades conhecidas segundo uma única escala evolutiva ascendente, através de vários estágios. Essa se tornaria a ideia fundamental do período clássico do evolucionismo na antropologia. Um só caminho, uma mesma humanidade. Aplicada à antiga questão da enorme diversidade cultural humana, percebida tanto nas sociedades que existiram no passado como nas que conviviam temporariamente no tempo e no espaço, a perspectiva evolucionista em antropologia baseava-se num raciocínio fundamental: reduzir as diferenças culturais a estágios históricos de um mesmo caminho evolutivo. O diagrama seguinte, feito por Roberto da Mata, permite visualizar esse procedimento. Outras, entre aspas, sociedades. Sociedade do observador. Abre aspas. A coordenada espacial ou a coordenada contemporaneidade exprime o abre aspas, outro, fecha aspas, em sua realidade concreta presente, isto é, em toda sua plenitude na força do seu estranhamento. Mas a coordenada vertical exprime um eixo temporal postulado, o eixo que se inicia em um, abre aspas, tempo inicial, fecha aspas, e termina na sociedade do observador. Essa disposição temporal, postulado, eixo que se inicia no abre aspas, tempo inicial, fecha aspas, e termina na sociedade do observador. Essa disposição temporal permite efetuar o rebatimento das sociedades desconhecidas no plano temporal e assim transformar o estranhamento concreto numa familiaridade posturada, situada no eixo de um tempo dado como conhecido. Nota 21. Fecha aspas. O postulado básico do evolucionismo em sua fase clássica era, portanto, que em todas as partes do mundo a sociedade humana teria se desenvolvido em estágios sucessivos e obrigatórios, numa trajetória basicamente linear e ascendente. A possibilidade lógica oposta de que teria havido uma degeneração ou decadência a partir de um estado superior. Ideia tinha por base uma interpretação bíblica. Precisava ser descartada, como poderá se ver nos textos daqui reunidos. Toda a humanidade deveria passar pelo menos pelos mesmos estágios, seguindo uma direção que ia do mais simples ao mais complexo, do mais indiferenciado ao mais diferenciado. O caminho da evolução seria, nas palavras de Morgan, natural e necessário.
abre aspas, como a humanidade foi uma só na origem, sua trajetória tem sido essencialmente uma, seguido por canais diferentes, mas uniformes, em todos os continentes e muito semelhantes em todas as tribos e nações da humanidade que se encontram no mesmo estado de desenvolvimento. Fecha aspas. Ver página 46. Um corolário desse postulado era a unidade psíquica de toda a espécie humana, a uniformidade de seu pensamento. Isso distinguia os autores evolucionistas clássicos da antiga tradição poligenista da antropologia que argumentava que as, abre aspas, raças humanas, fecha aspas, tiveram origens diferentes, estando assim permanentemente estabelecidas numa desigualdade natural e uma hierarquia entre elas. Taylor, numa passagem de seu texto, é especialmente claro ao afirmar ser, abre aspas, tanto possível quanto desejável eliminar considerações de variedades hereditárias ou raças humanas e tratar a humanidade como homogênea em natureza, embora situada em diferentes graus de civilização. Fecha aspas, ver página 76. No entanto, mesmo proclamando uma origem única para todas as raças, monogenismo, por vezes esses e outros autores se contradiziam ao tratar das raças humanas. E essas eram geralmente consideradas, não só por eles, como pelo público culto em geral, como desiguais, se não em gênero, ao menos em grau. O método comparativo e a ciência da cultura. Como decorrência da visão de um único caminho evolutivo humano, os povos, abre aspas, não ocidentais, fecha aspas, selvagens, entre aspas, ou tradicionais, entre aspas, existentes no mundo contemporâneo, eram vistos como uma espécie de museu vivo, entre aspas, da história humana, representantes de etapas anteriores da trajetória universal do homem rumo à condição dos povos mais avançados, entre aspas, como exemplos vivos daquilo que, abre aspas, já fomos um dia, fecha aspas. Para Fraser, abre aspas, o selvagem é um documento humano, um registro dos esforços do homem para se elevar acima do nível da besta, fecha aspas, ver página 121. Nas palavras de Morgan, abre aspas, as instituições domésticas dos bárbaros e mesmo dos ancestrais selvagens da humanidade ainda estão exemplificadas nas partes da família humana e com tamanha completude que, exceto pelo período estritamente primitivo, os diversos estágios desse progresso estão razoavelmente preservados. Fecha aspas, ver página 54. Na medida em que a arqueologia era então pouco desenvolvida e não havia registros históricos disponíveis para a reconstituição dos estágios supostamente mais primitivos, entre aspas, a maior parte da trajetória humana, o estudo dessas sociedades, assumiu uma enorme importância, pois assim se poderia reconstituir o caminho evolutivo da humanidade, através de suas diferentes etapas. Passava-se a dispor de uma espécie de, abre aspas, máquina do tempo, fecha aspas, que permitia, observando o mundo dos selvagens, entre aspas, de hoje, ter uma ideia de como se vivia nas épocas passadas. Assim, as informações sobre a sociedade antiga e sobre a mente do homem primitivo, até então dependentes dos relatos da antiguidade greco-romana, Heródoto, Tucídides, Tácito, etc., poderiam ser complementadas por novos relatos. Nas palavras de Fraser, abre aspas, um selvagem está para um homem civilizado, assim como uma criança está para o adulto. E exatamente como o crescimento gradual da inteligência de uma criança corresponde ao crescimento gradual da inteligência da espécie, e, num certo sentido, a recapitula, assim também, um estudo da sociedade selvagem em vários estados de evolução permite-nos seguir, aproximadamente, embora é claro não exatamente, o caminho que os ancestrais das raças mais elevadas devem ter trilhado em seu progresso ascendente através de uma barbárie até a civilização. Em suma, a selvageria é a condição primitiva da humanidade, e se quisermos entender o que era o homem primitivo, temos que saber o que é o homem selvagem hoje. Fecha aspas, ver páginas 107 a 108. A solução para preencher as lacunas, entre aspas, do longo período primitivo, entre aspas, de evolução cultural humana, era utilizar o método comparativo, aplicando-o ao grande número de sociedades selvagens, entre aspas, existentes contemporaneamente. O método comparativo não era uma novidade da antropologia. Ele já havia sido utilizado com sucesso na anatomia animal por Cuvier, na linguística por autores que buscavam chegar a uma língua ancestral comum, da qual teriam se originado as diversas línguas indo-europeias, em relação à sociedade humana, na medida em que condições externas, como isolamento geográfico e influências ambientais, fizeram com que o ritmo de evolução dos grupos humanos fosse diferente, embora seguindo o mesmo caminho.
A variedade daí resultante era fundamental para que a reconstrução dos diferentes estágios do processo evolutivo geral, através do uso do método comparativo, fosse possível. Era isso que permitia aproximar as sociedades selvagens, entre aspas, contemporâneas a estágios anteriores, primitivos, entre aspas, do desenvolvimento das sociedades complexas modernas. Nas palavras de Taylor, abre aspas, os europeus podem encontrar entre os habitantes da Groenlândia ou entre os maores muitos elementos para reconstituir o quadro de seus ancestrais primitivos. Fecha aspas, ver página 94. Um trecho do mesmo autor é claro a respeito de como deve ser feita a aplicação do método comparativo na antropologia. Abre aspas, um primeiro passo no estudo da civilização é dissecá-la em detalhes e, em seguida, classificá-los em seus grupos apropriados. Assim, ao examinar as armas, elas devem ser classificadas como lança, massa, funda e arco e flecha, e assim por diante. O trabalho do etnógrafo é classificar esses detalhes com a vista em estabelecer suas distribuições na geografia e na história, e as relações existentes entre eles. Em que consiste essa tarefa é um ponto que pode ser quase perfeitamente ilustrado comparando esses detalhes de culturas com as espécies de plantas e animais, tal como estudadas pelo naturalista. Fecha aspas. Ver páginas 76 e 77. A respeito de como ordenar os itens culturais assim classificados, Taylor apela para o senso comum. Para ele, a ideia de progresso estaria, abre aspas, tão inteiramente instalada em nossas mentes que por meio dela reconstruímos sem escrúpulos a história perdida, confiando no conhecimento geral dos princípios do pensamento e da ação humana como um guia para pôr os fatos em sua ordem apropriada. Fecha aspas, ver página 86. Outra ideia fundamental do evolucionismo cultural era a de, abre aspas, sobrevivências, fecha aspas, definidas por Taylor como, abre aspas, processos, costumes, opiniões e assim por diante, que por força do hábito continuaram a existir num novo estado de sociedade diferente daquele no qual tiveram sua origem e então permanecem como provas e exemplos de condições mais antigas de cultura que evolui para uma mais recente, fecha aspas, ver página 87. Nas palavras de Fraser, seriam como relíquias, entre aspas, de crenças e costumes dos selvagens, abre aspas, que sobreviveram como fósseis entre os povos de cultura mais elevada, fecha aspas, ver página 106. Exemplos de sobrevivência seriam, em nossas sociedades modernas, entre aspas, os muitos costumes, superstições e crendices populares, dos quais não se percebia a racionalidade ou função social. Vistos pelo olhar evolucionista, no entanto, eles ganhavam sentido ao se transformarem em sobrevivências, entre aspas, de um estágio cultural anterior, vestígios através dos quais se poderiam, um trabalho semelhante ao que de um detetive, reconstituir o curso da evolução cultural humana. O estudo científico das sobrevivências, entre aspas, autorizava o antropólogo a recorrer, portanto, não apenas às sociedades selvagens, entre aspas, como também à sua própria sociedade. Tal procedimento ampliava enormemente o campo de investigação, permitindo que se incorporasse a antropologia naquilo que se costumava designar como folclore, entre aspas. Os autores evolucionistas aqui reunidos não acreditavam que mesmo as mais primitivas, entre aspas, sociedades existentes, geralmente os aborígenes australianos, fosse equivalente ao estágio inicial da cultura humana, o ponto zero, entre aspas, da evolução cultural. Isso, no entanto, não frustrava o sucesso do empreendimento antropológico, pois o que transformava em uma ciência para além daquilo que poderia ser visto como mera especulação histórica sobre as origens culturais do homem, era a possibilidade de se descobrirem leis, a exemplo das ciências naturais. Como resumiu Taylor, abre aspas, se existe uma lei em algum lugar, existe em todo lugar, fecha aspas, ver página 97. É interessante observar, aliás, que o título do texto de Taylor, aqui reproduzido, é justamente, abre aspas, a ciência da cultura, fecha aspas. Uma, abre aspas, antropologia de gabinete, fecha aspas. No trabalho da reconstituição do processo geral da evolução cultural do homem, a antropologia evolucionista não demonstrava grande preocupação com aspectos mais específicos de povos particulares, nem com a exigência de alta confiabilidade nos relatos etnográficos. Em seu texto, Taylor dá uma resposta à questão de como mesmo relatos pouco confiáveis, escritos, por exemplo, por missionários, comerciantes, viajantes ou observadores superficiais, poderiam vir a ser usados como evidência científica. Ele assinala, em primeiro lugar, que se deve tentar obter diversos relatos sobre o mesmo objeto, submetendo-os, assim,
a um, abre aspas, testes de recorrência, fecha aspas. Caso relatos independentes de elementos culturais em épocas ou lugares diferentes sejam convergentes, ficaria difícil, segundo Taylor, atribuí-los ao acaso ou a uma fraude intencional. Ao contrário, abre aspas, parece razoável julgar que, de modo geral, elas são verdadeiras e que sua proximidade e regular coincidência devem-se ao surgimento de fatos semelhantes em vários distritos da cultura. Os fatos mais importantes da etnografia são provados dessa maneira. A experiência leva o estudante, depois de algum tempo, a esperar que os fenômenos da cultura, como resultado de causas similares de ampla atuação, devam surgir repetidamente no mundo, e é isso que ele irá constatar. Fecha aspas. Ver páginas 79 e 80. Taylor conclui afirmando que, abre aspas, tão forte realmente é esse meio de autenticação que o etnógrafo em sua biblioteca pode às vezes ousar decidir não apenas se um explorador particular é um observador honesto e perspicaz, mas também se o que ele relata está de acordo com as regras gerais da civilização. Fecha aspas, vê página 80. A imagem do antropólogo trabalhado, sentado em sua biblioteca, era plenamente justificada na tradição da antropologia evolucionista, tanto pelos objetivos a que se propunham, quanto pelos métodos que seguia. Embora o antropólogo devesse saber reconhecer a diferença entre um relato superficial ou preconceituoso e um relato bem fundamentado e isento, o resultado final de seu trabalho, no geral, prescindia de uma grande atenção ao detalhe etnográfico. Buscava-se compreender como indicam os títulos dos livros de Morgan e Fraser a sociedade antiga, a cultura primitiva. Vimos como, no caso de Morgan, essa caracterização do antropólogo fechado em sua biblioteca não é exata, diante da importância de suas viagens a campo e entrevistas com nativos. Embora o trabalho com fontes secundárias continuasse sendo fundamental, essa, no entanto, é uma exceção à regra, e a imagem do antropólogo confinado à sua biblioteca será muito criticada pelas gerações seguintes de antropólogos. A expressão depreciativa armchair anthropology, literalmente, abre aspas, antropologia de poltrona, fecha aspas, mas com o sentido como ficou usual em português de, abre aspas, antropologia de gabinete, fecha aspas, passou a ser amplamente utilizada pelos críticos da tradição clássica da antropologia evolucionista. Os pressupostos evolucionistas foram muito criticados nas 2 primeiras décadas do século XX por antropólogos que preferiam explicar a questão da diversidade cultural humana através da ideia de difusão, e não de evolução, para a chamada escola difusionista. A ocorrência de elementos culturais semelhantes em 2 regiões geograficamente afastadas não seria a prova da existência de um único e mesmo caminho evolutivo, como pensavam os evolucionistas. O pressuposto difusionista, diante do mesmo fato, era de que deveria ter ocorrido a difusão de elementos culturais entre esses mesmos lugares, por comércio, guerra, viagens ou quaisquer outros meios. 2 outros marcos de ruptura com a tradição evolucionista, tanto em seus aspectos teóricos quanto práticos, foram as obras de Franz Boas, 1858-1942, e de Bronislaw Malinowski, 1884-1942, em seu artigo, abre aspas, As limitações do método comparativo da antropologia, fecha aspas, de 1896, Boas fez críticas iniciais ao método evolucionista. Para ele, antes de supor sem provas cabais, como fazem os evolucionistas, que fenômenos aparentemente semelhantes pudessem ser atribuídos às mesmas causas, era preciso perguntar para cada caso se eles não teriam se desenvolvido independentemente ou se não teriam sido transmitidos por difusão de um povo ao outro. Ao contrário dos autores evolucionistas que usavam as palavras cultura e sociedade humana no singular, Boas passou a usar a cultura no plural. O objetivo da antropologia nessa perspectiva passa a ser não a reconstituição do grande caminho da evolução cultural humana, mas sim a compreensão de culturas particulares em suas especificidades. A classificação de diferentes elementos culturais tomados de todos os lugares do mundo, cujo ordenamento Taylor via como natural, por estar, abre aspas, inteiramente instalada em nossas mentes, fecha aspas, ver página 86, passava a ser criticada como etnocêntrica, como fruto de uma perspectiva prisioneira dos pressupostos e valores da cultura do observador. As culturas, abre aspas, primitivas, fecha aspas, deixavam assim de serem percebidas e avaliadas por aquilo que lhes faltava ou aquilo que estariam atrasadas, entre aspas, em comparação com a cultura ocidental moderna, Estado, família monogâmica, ciência, propriedade privada e religião monoteísta. Além desse relativismo metodológico, Boas praticou e estimulou em seus alunos um gosto pela pesquisa de campo desconhecido para a maior parte dos autores que o precederam.
Em relação especificamente à necessidade do antropólogo de ter uma experiência direta e prolongada de convívio com o seu objeto, entre aspas, de pesquisa, o grande marco de ruptura com a tradição evolucionista foi a publicação de Argonautas do Pacífico Ocidental, de Malinowski, em 1922, fruto de sua prolongada pesquisa de campo entre os nativos das Ilhas Trobriand. Nota 21. Ir a campo passava a ser visto como uma experiência existencial fundamental para o conhecimento etnográfico, o meio através do qual o antropólogo se torna apto a observar uma cultura de dentro, entre aspas, para poder compreender, abre aspas, o ponto de vista do nativo, fecha aspas, e a sua, abre aspas, visão de mundo, fecha aspas. Além de pregar uma antropologia ao ar livre, Malinowski enfatizava a necessidade de se compreender cada cultura em sua totalidade, sem fragmentá-la. Boas já criticaram o antigo padrão de disposição das peças dos museus etnográficos com sua classificação por tipo de atividade ou instrumento, misturando peças de povos do mundo todo. Esse padrão de inspiração evolucionista foi sendo substituído pelo ordenamento de conjuntos de elementos relacionados a diferentes culturas. Nesse sentido, o procedimento fundamental do método comparativo, tal como preconizado por Taylor, abre aspas, dissecá-la, a civilização, em detalhes e em seguida classificá-los em seus grupos apropriados, fecha aspas, com evidências recolhidas em todo o mundo, passava a ser visto como um método equivocado, e o antropólogo evolucionista aproximava-se de um modelo de colecionador de borboletas que classificava seus espécimes em formatos e cores, sem entender-lhes a morfologia e a fisiologia. Argonautas veio como um prefácio de Fraser. Malinowski, além de atribuir à leitura do Ramo de Ouro o despertar de seu interesse pela antropologia, contava há anos com o estímulo de Fraser para suas pesquisas. No prefácio, Fraser qualificou a pesquisa de seu, abre aspas, estimado amigo, fecha aspas, como valiosa e disse que prometia tornar-se, com a publicação de outras monografias de Malinowski sobre os trombriandeses, abre aspas, um dos trabalhos mais completos e científicos já produzidos sobre um povo selvagem, fecha aspas. 20 anos mais tarde, Malinowski faria o obituário de Fraser, elogiando suas qualidades de grande humanista e erudito clássico, mas rejeitando sua teoria e método, e enfatizando que sua morte simbolizava o fim de uma época da antropologia. Nota 24. De fato, Fraser foi um dos últimos antropólogos do período clássico, entre aspas, do evolucionismo cultural. Essa tradição não mais atingiria na disciplina o prestígio que desfrutou entre os anos 1870 e a Primeira Guerra Mundial. Não é correto, no entanto, pensar que o evolucionismo cultural tenha desaparecido com a morte de Fraser. No caso específico, as ideias de Morgan, como vimos a admiração que despertaram em Marx e Engels, lhes deu grande sobrevida. Nota 25. Abre aspas. Vários antropólogos procuraram dar continuidade ao pensamento evolucionista, buscando atualizá-lo em muitas de suas formulações e, em geral, adotando perspectivas multilineares para a evolução cultural humana. Nessa tradição, podemos destacar Leslie White, 1900-1975, Julian Stewart, 1902-1972 e, no Brasil, Darcy Ribeiro, 1922-1927, que em O Processo Civilizatório, 1968, retraça sua linhagem intelectual passando por esses autores até Morgan. Mais recentemente, o evolucionismo cultural, em seus aspectos mais deterministas, voltou a ganhar força ao ser englobado, porém modificado, por uma vertente da biologia moderna que passou a ser conhecida pelo nome de sociobiologia, após a publicação do livro com esse título por Edward O. Wilson, em 1975, que desde então ressurge periodicamente sobre novas roupagens. Nota 26, fecha aspas. Para além desses exemplos, do campo acadêmico, muitas ideias introduzidas pela tradição clássica do evolucionismo cultural permanecem até hoje disseminadas no senso comum. Creio que a leitura dos textos que se seguem permitirá com facilidade essa constatação. Fim do audiotexto. Eu sou Adele Rezende Leonel e gravei esse áudio para o projeto Feito para Escutar, diversificando o acesso à leitura através da produção de audiotextos de arqueologia e antropologia. Esse projeto é coordenado por professoras do Departamento de Antropologia e Arqueologia da UFMG, com apoio do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, através do edital PIPA 2024. Consulte o guia de audiotextos do nosso projeto para saber mais sobre nossas escolhas.